Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Me chamo Fernando. Se você não é inscrito, clique em se inscrever, nos siga nas redes sociais, os links estão na descrição. Participe também da campanha do Central HQs, rumo aos 60 mil inscritos. Basta você criar uma playlist e adicionar os vídeos que você mais gosta. Se você já criou, continue adicionando, você vai estar dando uma força muito grande para nós aqui do canal Central HQs. Vamos começar com O Cão de Breno Ferreira, publicado pela editora Mino. É um material que tem capa cartonada, tem as orelhinhas aqui, papel Polimbold, preto e branco, cerca de 88 páginas, o preço de capa é de R$ 41,90, mas eu vou deixar um link na descrição para que você adquira com desconto. Esse material ele vai tratar da história de um pistoleiro que realmente existiu. E olha que capa bacana, galera, olha o reflexo. Nós temos aqui o pistoleiro, né, com o chapéu, não sei se vocês conseguem ver, olha só. E aqui você move e vira uma caveira, né? Olha que bacana. Bom, o Breno Ferreira ele fez uma pesquisa muito interessante envolvendo o pistoleiro Diogo da Rocha Figueira, que é o Dioguinho, ele que aterrorizou o sertão paulista no final do século XIX. Existem pelo menos 50 registros de assassinatos envolvendo o Dioguinho, galera. Então o cara realmente era foda. E ele cometia os crimes mais bárbaros e com requintes de crueldade. E não importava se o cara era o coroné, se era um cidadão comum, não importava. O cara simplesmente matava a rodo. E ele tinha sempre uma imponência com relação às outras pessoas que morriam de medo dele. A história ela é contada em diversos capítulos, mas que segue uma certa ordem cronológica. Eu vou mostrar um pouquinho da arte para vocês. Olha só. Uma arte muito legal, que casa perfeitamente com essa publicação. Ela tem aquele estilo meio faroeste, mas ela se passa no sertão paulista, não é no sertão nordestino não tem nada a ver com cangaço. Aqui no início do capítulo nós temos a origem, né, do Dioguinho como um assassino. E depois outras histórias mostrando esse lado mais imponente dele, das pessoas tendo um medo absurdo. E é uma história que é realmente muito interessante. O Dioguinho, que é um cara letrado, que tinha uma certa cultura em relação às outras pessoas. Cara bem inteligente também. E que tinha a morte com uma espécie de amante. É um material bem legal que envolve o imaginário popular brasileiro, baseado numa história real e que eu acho que vale a pena você ter na sua coleção. Eu dou uma nota 8 para essa publicação. Fica a dica para vocês. O próximo material é John Constantine Hellblazer, Demoníaco, volume 3, Pecados do Pai. Uma publicação da editora Panini Comics, material em capa cartonada, papel LWC, cerca de 148 páginas, ao preço de R$ 23,90, compilando as edições 97 a 101 de John Constantine Hellblazer. É uma publicação que conta com roteiros do Paul Jenkins e desenhos do Sean Phillips. Esse aqui é o terceiro volume da série escrita pelo Paul Jenkins, uma fase muito bem criticada lá fora. E esse material aqui eu diria que é o mais fraco dos três, ainda que tenha a história Pecados do Pai, que realmente dá um up na publicação. Nós temos um conto bem bacana envolvendo uma raposa, um simbolismo com relação a um tarô e John Constantine. Aliás, sempre que tem contos, tem uma raposa no meio. Já repararam nisso? É uma história legal e depois nós entramos na história, no arco principal, que vai envolver o John Constantine e o relacionamento que ele teve com o pai. Então vai ter uns flashbacks, aparição de um certo inimigo que quer o sangue e a alma do John Constantine, e ele vai ter que usar da sua malandragem, da sua lábia, para não cair nas garras desse demônio, vai ter que contornar a situação que ele teve um tanto conflitante com o pai. Então diversas revelações com relação ao passado do John Constantine são mostradas dentro dessa publicação. E depois nós seguimos numa história envolvendo uma partida de futebol e hooligans, né? Sabe, aqueles torcedores que vão lá para arranjar confusão, bater nos outros. Pode ser que algum demônio esteja influenciando eles. É uma história, é um encadernado bem bacana, ainda que seja um pouquinho abaixo dos anteriores, continua acima da média, trazendo grandes histórias do John Constantine. Vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Olha só. Os desenhos do Sean Phillips casam perfeitamente com a série.
Que nota que eu dou para Hellblazer Demoníaco Volume 3? Eu dou uma nota entre 8 e 8,5. Fica a dica para vocês. Para finalizar, Deadpool Clássico Volume 3, publicação da editora Panini Comics, material em capa cartonada, papel LWC colorido, 148 páginas, o preço de R$ 21,90, compilando as edições de Deadpool -1, Deadpool 6/8 e Deadpool e Daredevil Anual 1997. É uma publicação que conta com roteiros do Joe Kelly e desenhos do Ed McGuinness, mas também tem os roteiros em algumas dessas edições do Fábio Nicieza e Rob Liefeld. Galera, essa publicação aqui, eu diria que é mais nostálgica, né? Por eu ter lido essas histórias nos formatinhos da editora Abril Jovem, acho que era Marvel 97, 98, enfim, do que realmente por eu ser fã do personagem ou pela qualidade das histórias. Eu já fiz resenha, inclusive, dos 2 volumes anteriores, e é um material que vai estabelecendo o Deadpool como um mercenário tagarela e tal. Nós temos aqui a participação da Merit Foyle, ela que é uma vilã do Demolidor, e como vocês viram, né, o Demolidor vai ter uma participação especial no anual do personagem. Então nós temos aqui uma história que eu acho que vale a revista para quem é fã do personagem, que é um flashback mostrando um pouco do relacionamento com a Vanessa, ela que foi retratada no filme do Deadpool. Então mostra um pouquinho disso, e tem as piadinhas de costume, uma história legal do Deadpool tentando salvar, entre aspas, a Merit Foyle, o T-Ray sempre armando aquele ciúme que ele tem do Deadpool, elaborando alguma coisa para pegar ele. Ele frequenta aquele bar também de mercenários, sempre com propostas para fazer algum servicinho sujo. Mas no final das contas é uma história comum do Deadpool, assim. Eu acho que vale mais para quem é fã, ou no caso, para quem tem uma certa nostalgia das histórias escritas pelo Joe Kelly. São histórias legais, tá? Não estou falando que são histórias ruins, mas não são histórias de imensa qualidade. Inclusive, quando o Ed McGuinness não desenha, você percebe que a história perde um bocado em qualidade. Eu acho que ele é um bom desenhista, ainda que ele tenha um lado mais cartunesco. A interação do Deadpool com o Demolidor é interessante, mas é uma história comum, não tem nada de grandioso aqui, ainda que sejam das primeiras histórias do Deadpool como um personagem tendo título solo. E que nota que eu dou para essa publicação? Eu dou uma nota 7,5, então fica a dica para vocês. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, compartilhar os nossos vídeos, dar aquele like e ficamos até a próxima. Fui! My servant